Capítulo 11. Interrogações. A CNN foi a primeira a anunciar a notícia. Fiquei feliz por ter ido ao ar antes de eu sair para a escola. Estava ansioso para ver como os humanos contariam as histórias e quanta atenção ela receberia. No entanto, aquele era um dia de muitas notícias. Tinha acontecido um terremoto na América do Sul e um sequestro político no Oriente Médio. Então, o caso acabou ganhando só alguns segundos, poucas frases e uma fotografia granulada. Orlando Calders Wallace, um suspeito de assassinato procurado nos estados do Texas e Oklahoma, foi preso ontem à noite em Port Chandler, Oregon, graças a uma denúncia anônima. Wallace foi encontrado inconsciente em um beco da manhã de hoje e apenas alguns metros de uma delegacia. Os outros policiais ainda não sabem informar se ele será encaminhado ao Houston ou Oklahoma City para o julgamento. A imagem não estava muito boa, era a foto de sua ficha policial, e ele exibia uma barba espessa na época. Mesmo que Bella visse, provavelmente não o reconheceria. Torci para que não reconhecesse, aquilo só deixaria assustada, sem necessidade. A cobertura aqui na cidade vai ser leve, aconteceu longe demais para se tornar um assunto de interesse local, explicou Alice. Foi uma boa ideia de Carlyle tirar o sujeito do estado. Concordei. Seja como for, Bella não assistia muito à TV, e eu nunca tinha visto seu pai ver outras coisas além dos canais de esporte. Fiz o que podia. Aquela criatura repugnante não caçaria mais ninguém, e eu não era um assassino, não nos últimos tempos. Pelo menos. Fiz bem em confiar em Carlyle, embora ainda preferisse que o maldito sujeito não tivesse safado tão facilmente. Me vi torcendo para que ele fosse enviado para o Texas, onde a pena de morte era tão popular. Não tinha importância. Eu deixaria isso para trás e me concentraria no que era realmente fundamental. Fazia menos de uma hora que eu tinha saído do quarto de Bella. Já estava louco para vê-la outra vez. Alice, você poderia. Ela me interrompeu. Roseli vai dirigir, vai parecer brava, mas você sabe o que ela adora qualquer oportunidade de exibir o carro. Alice deu uma risada. Sorri para ela. Vejo você na escola. Alice suspirou e meu sorriso se desfez. Eu sei, pensou ela. Ainda não. Vou esperar até que você esteja pronto para Bella me conhecer. Mas saiba que não estou sendo egoísta. Bella vai gostar de mim também. Não respondi e me apressei porta fora. Essa era uma maneira diferente de encarar a situação. Será que Bella ia querer conhecer Alice? Ter uma amiga vampira? Conhecendo Bella, provavelmente a ideia não incomodaria nem um pouco. Franzi a testa. O que ela queria e o que era melhor para ela eram duas coisas bem distintas. Comecei a ficar inquieto quando parei o carro na entrada da garagem de Bella. Os humanos diziam que as coisas pareciam diferentes pela manhã, que mudavam depois de uma boa noite de sono. Será que Bella me acharia diferente na luz pálida de um dia nevoado? Mais ou menos sinistro do que eu era na escuridão da noite. Será que a ficha teria caído enquanto ela dormia? Será que finalmente sentiria medo? Contudo, os sonhos dela durante a noite foram tranquilos. Quando disse meu nome diversas vezes, ela estava sorrindo. Mais de uma vez murmurou pedindo que eu ficasse. Será que isso não significaria nada hoje? Esperei nervoso no carro, ouvindo os barulhos no interior da casa, os passos apressados e os tropeços na escada, o rasgo repentino de uma embalagem de papel alumínio, os itens na geladeira se chocando quando a porta foi fechada com força. Parecia que ele estava com pressa. Ansiosa para chegar à escola, a ideia me fazia sorrir, esperançoso outra vez. Dei uma olhada no relógio, levando em conta a baixa velocidade que sua picape decrépita devia atingir. Concluí que ela estava mesmo um pouco atrasada. Bella saiu apressada de casa, a mochila escorregando pelo ombro, o cabelo preso em um coque bagunçado que já se desfazia na altura da nuca. O grosso suéter verde não evitou que ela encolhesse os ombros magros diante da neblina fria. O suéter comprido era grande demais para ela e não lhe caía bem, e escondia seu corpo esguio, transformando todas as suas curvas suaves e seus traços delicados em um conjunto sem contornos. Gostei disso, embora a maior parte de mim quisesse que a roupa escolhida fosse semelhante à delicada blusa azul da noite anterior. Aquele tecido aderir à sua pele, de forma atraente, e exibir o formato fascinante de seu colo, que ondeava abaixo da curva de seu pescoço. O azul fluíra como água ao longo da silhueta suave de seu corpo. Era melhor, fundamental, que eu mantivesse os pensamentos bem distantes dessa silhueta. Então me senti grato pelo suéter desajeitado. Eu não podia cometer erros. E seria um erro monumental dar espaço às ânsias estranhas que tomavam conta de mim quando pensava em sua boca, sua pele, seu corpo. Ânsias que não apareciam haviam 100 anos, mas eu não podia pensar em tocá-la, porque era impossível. Eu a destruiria. Bella afastou-se da porta tão rápido que quase passou direto por mim. Então parou de repente, os joelhos travando, como se fosse um potro assustado. A mochila escorregou do ombro e seus olhos se arregalaram ao ver meu carro.
Eu desci sem tomar cuidado algum em me mover na velocidade humana e abri a porta do carona. Não tentaria mais enganá-la, pelo menos quando estivéssemos sozinhos. Seria o mesmo. Ela me olhou, mais uma vez assustada quando pareci me materializar da neblina. Logo a surpresa em seus olhos tornou-se outra coisa, e eu não senti mais medo ou esperança de que seus sentimentos por mim tivessem mudado durante a noite. Afeto, encantamento, fascinação, tudo isso flutuava nas profundezas translúcidas de seus olhos. Quer uma carona hoje? Perguntei. Ao contrário do jantar de ontem, eu deixaria escolher. De agora em diante, a escolha teria que ser sempre dela. Quero, obrigada, murmurou e entrou no meu carro sem hesitação. Será que algum dia deixarei de me sentir tão eufórico por ser a pessoa a quem ela dizia sim? Rapidamente contornei o carro, louco para me juntar a ela. Bella não demonstrou nenhum sinal de choque pela minha repentina aparição. Quando ele estava ao meu lado, eu senti uma felicidade sem precedentes. Por mais que eu apreciasse o amor e o companheirismo da minha família, e apesar dos diversos entretenimentos e distrações que meu mundo oferecia, eu nunca tinha me sentido tão feliz. Mesmo sabendo que era errado, que isso podia acabar mal, eu não conseguia parar de sorrir quando estávamos juntos. Minha jaqueta estava pendurada no banco dela. Vi que Bella deu uma olhada. Trouxe o casaco para você, falei. Essa era a desculpa que eu tinha inventado para aparecer sem ser chamado essa manhã. Fazia frio. Ela não tinha casaco. Sem dúvida era uma forma aceitável de cavalheirismo. Não quero que adoeça nem nada disso. Não sou tão frágil assim, rebateu ela, encarando meu peito em vez de meu rosto, como se hesitasse em me olhar nos olhos. Mas pôs o casaco antes que eu pudesse recolher a persuasão ou a súplica. Não é? Murmurei para mim mesmo. Ela evitou a estrada enquanto eu acelerava em direção à escola. Só consegui suportar o silêncio por alguns segundos. Precisava saber no que ela estava pensando. Tanta coisa tinha mudado entre nós desde que o sol aparecera pela última vez. Que foi? Hoje não tem mais perguntas? Questionei, mantendo a leveza. Ela sorriu, parecendo feliz por eu ter abordado o assunto. Minhas perguntas incomodam você? Não tanto quanto as suas reações. Respondi com sinceridade, sorrindo para ela, mas um sorriso. Eu reajo tão mal assim? Perguntou ela. Não, é esse o problema. Você leva tudo com tanta frieza. Não é natural. Nenhum grito até agora. Como era possível? Fico me perguntando o que você realmente está pensando. É claro que tudo que ela fazia ou deixava de fazer provocava esse efeito em mim. Sempre digo a você o que estou pensando. Você dita. Ela mordeu o lábio outra vez. Parecia fazer isso sem perceber. Era uma resposta inconsciente, atenção. Não muito. Bastaram aquelas palavras para minha curiosidade fervilhar. O que ele escondia propositalmente de mim, o bastante para me deixar louco, falei. Ela hesitou, então sussurrou. Você não quer ouvir. Precisei refletir por um instante, repassando toda a nossa conversa da noite anterior, palavra por palavra, até finalmente ligar os pontos. Talvez eu tenha precisado desse tempo porque, à primeira vista, não havia nada que eu não quisesse ouvir dela. Mas então, como seu tom de voz era o mesmo da noite passada e evocou a mesma dor, eu lembrei. Tinha pedido a ela que não falasse o que pensava. Nunca mais diga isso. Eu havia quase rosnado. Eu a fizera chorar. Era isso que ela escondia, que tinha sentimentos intensos por mim, que o fato de eu ser um monstro não importava e que ela achava tarde demais para mudar de ideia? Não conseguia dizer nada, porque a alegria e a dor eram tão fortes que me deixaram sem fala. O conflito entre ambas tão selvagem que não me permitia nenhuma resposta coerente. O carro estava em silêncio, a não ser pelo movimento estável de seu coração e seus pulmões. Onde está sua família? Perguntou ela de repente. Respirei fundo, registrando pela primeira vez o aroma no carro com uma dor palpável. Eu estava me acostumando, percebi com satisfação, e me forcei a agir naturalmente outra vez. Eles usaram o carro de Ozzy. Estacionei justamente na vaga ao lado do carro da minha irmã. Disfarcei meu sorriso ao ver os olhos de Bella se regalando. Chamativo, não é? Caramba, se ela tem isso, por que pega carona com você? Rosalie teria gostado da reação de Bella se conseguisse ver Bella de maneira objetiva, o que provavelmente não aconteceria. Como eu disse, é chamativo. Nós tentamos ser discretos. É claro que Bella nem percebeu a contradição inerente ao meu próprio carro. Não era por acaso que quase sempre estávamos no Volvo, um carro respeitado acima de tudo por sua segurança. Segurança, a única coisa que vampiros nunca precisariam em um automóvel. Poucos reconheceriam um modelo de corrida menos comum, e ainda fizemos diversas modificações depois de comprá-lo. E não conseguem, disse ela, e em seguida deu uma risada descontraída. O som alegre e totalmente despreocupado da sua risada aqueceu meu peito vazio. Então por que Rosa lhe dirigiu hoje se ele chama mais atenção?
Você não percebeu? Falei. Agora estou quebrando todas as regras. Minha resposta deve ter sido levemente assustadora. Então, é claro que Bella reagiu com um sorriso. Fora do carro, andei o mais perto dela que ousei, observando com atenção qualquer sinal de que minha proximidade incomodava. Por 2 vezes, ela esticou uma das mãos em minha direção, mas logo a retirou. Parecia que queria me tocar. Minha respiração acelerou. Por que vocês têm carros assim, então, se procuram ter privacidade? Perguntou durante nossa caminhada. Por prazer, admiti. Nós todos gostamos de correr. Imagino, murmurou. Então um ácido. Ela não levantou a cabeça para ver meu sorriso. Ah, não, não acredito. Como é que Bella conseguiu? O espanto mental de Jessica interrompeu meus pensamentos. Ela esperava por Bella, abrigando-se da chuva embaixo do marquise do refeitório, com o casaco de Bella nos braços. Tinha olhos arregalados de surpresa. Bella avistou logo em seguida. Um leve rubor coloriu seu rosto quando viu a expressão da amiga. Oi, Jessica. Obrigada por lembrar, cumprimentou Bella. Jessica entregou o casaco sem dizer uma única palavra. Seria educado com as amigas de Bella, fossem ou não boas amigas. Bom dia, Jessica. Nossa, Jessica regalou ainda mais os olhos, mas não se retraiu ou recuou como eu esperava. Embora me achasse atraente, ela sempre mantivera uma distância segura, como todos os nossos admiradores faziam, sem se dar conta. Era estranho e engraçado e, sinceramente, um pouco constrangedor. Perceber como estar tão próximo de Bella tinha me deixado mais leve. Parecia que ninguém mais tinha medo de mim. Se Emmett descobrisse isso, riria pelos próximos 100 anos. Oi, balbuciou Jessica, e seus olhos buscaram de Bella, cheios de curiosidade. Vejo você na aula de trigonometria. Você vai ter que contar tudo. Detalhes. Preciso de detalhes. Meu Deus, não acredito. Edward Cullen. Bella estreitou os lábios. A gente se vê lá. Os pensamentos de Jessica se atropelavam enquanto ela corria para a primeira aula, virando a cabeça de vez em quando para nos espiar. A história toda. Não aceito menos que isso. Eles tinham combinado se encontrar ontem à noite? Estão saindo juntos? Há quanto tempo? Como ela conseguiu esconder isso? Por que ela ia querer esconder isso? Não pode ser um casinho. Ela deve estar afim dele de verdade. Eu vou descobrir. Será que eles deram os amassos? Os pensamentos de Jessica se perderam de repente e desvaneios sem palavras rodopiaram sua cabeça. Estremeci diante das especulações, e não só porque ela tinha substituído Bella por si mesma em suas imagens mentais. Nada daquilo poderia acontecer, e ainda assim eu queria. Eu evitava admitir até para mim mesmo de quantas maneiras erradas eu queria Bella. Qual delas acabaria causando sua morte? Balancei a cabeça e tentei relaxar. O que vai dizer a ela? Perguntei a Bella. Ei, sibilou com ferocidade. Pensei que você não podia ler a minha mente. Não posso, eu encarei surpreso, tentando entender sobre o que ela estava falando. Devemos estar pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Posso ler a dela? Continuei. Ela vai encurralar você na sala. Bella gemeu e deixou a jaqueta cair dos ombros. Não percebi de imediato que ela estava me devolvendo. Eu não ia pedir de volta, preferia que ficasse com ela, como uma lembrança. Por isso, demorei a lhe oferecer ajuda. Ela me entregou a jaqueta e vestiu o próprio casaco. Então, o que você vai dizer a ela? Insisti. Que tal me dar uma mãozinha? O que ela quer saber? Sorri e balancei a cabeça. Eu queria saber o que ela estava pensando sem dar dicas. Isso não é justo. Ela estreitou os olhos. Não, você não está compartilhando o que sabe. Isso que não é justo. Certo, ela não gostava de 2 pesos e 2 medidas. Ela quer saber se estamos namorando escondido, contei calmamente, e quer saber como você se sente em relação a mim. Ela ergueu as sobrancelhas, a expressão não necessariamente surpresa, mas ingênua, dando uma de inocente. Caramba, murmurou. O que eu devo dizer? Ela sempre tentava extrair informações em vez de oferecê-las. Pensei responder. Uma mecha rebelde de cabelo, um pouco úmida por causa da neblina, caiu sobre seu ombro e se esparramou em sua pele, ainda coberta pelo suéter ridículo. Isso atraiu meu olhar, levando-o para outros contornos escondidos. Estiquei a mão com cuidado, sem tocar a pele dela. Já fazia muito frio naquela manhã, sem que eu a tocasse, e devolvi a mecha ao coque desfeito, para que não me distraísse outra vez. Lembrei-me de quando Mike Newton tocou em seu cabelo, e cerrei os dentes com a recordação. Ela havia se retraído, afastando-se dele. Sua reação agora era bem diferente. Em vez disso, sua pele ficou vermelha e os batimentos cardíacos se tornaram irregulares. Ele disfarçaram um sorriso quando respondi. Acho que pode dizer sim à primeira pergunta, se você não se importar. A escolha era dela, sempre dela. É mais fácil do que qualquer outra explicação. Não me importo, sussurrou. Seu coração ainda não voltara ao normal. E quando a outra pergunta da Jessica, agora não tinha como disfarçar o sorriso. Bom, eu mesmo vou ouvir para saber a resposta. Deixei Bella assimilar essa informação. Segurei o riso ao ver a surpresa em seu rosto. Virei depressa, antes que ela pudesse fazer mais
perguntas. Era difícil não lhe dar tudo o que queria, e eu queria ouvir os pensamentos dela, não os meus. A gente se vê no almoço, gritei por cima do ombro, uma desculpa, para ver se ela ainda estava olhando para mim. Ela estava boquiaberta. Virei-me de novo e dei uma gargalhada. Me afastava, me vi vagamente consciente dos pensamentos surpresos e curiosos que espiralavam ao redor, olhares que iam e vinham entre o rosto de Bella e o meu corpo em movimento. Não dei atenção a eles. Estava difícil me concentrar. Eu mal conseguia manter uma velocidade aceitável enquanto atravessava o gramado, encharcado a caminho da primeira aula. Eu queria correr, correr de verdade, rápido até sumir, rápido como se voasse. Parte de mim já estava voando. Coloquei a jaqueta quando cheguei à sala de aula, deixando que o cheiro dela pairesse ao meu redor. Isso me faria arder. Deixaria que o aroma me insensibilizasse e seria mais fácil ignorá-lo mais tarde, quando me encontrasse com ela no almoço. Os professores não se davam mais ao trabalho de me fazer perguntas. Isso era bom. Hoje, talvez conseguissem me pegar despreparado e sem resposta. Minha cabeça estava em tantos lugares essa manhã, naquela sala de aula, apenas meu corpo estava presente. É claro que eu estava de olho em Bella. Isso se tornara natural para mim, tão automático quanto respirar para os humanos, algo que eu mal percebia conscientemente. Ouvi sua conversa com Mike Newton, decepcionado. Ela logo voltou a atenção para Jessica e sorri quando Rob Sarrell, que se sentava na mesa à minha direita, se encolheu visivelmente e deslizou pelos assentos, afastando-se de mim. Ai, cara esquisito. Bem, eu não tinha perdido totalmente o jeito. Eu também monitorava Jessica de leve, observando aprimorar as perguntas que faria a Bella. Mal podia esperar pelo quarto tempo, 10 vezes mais ávido e ansioso do que a humana curiosa para saber as últimas fofocas. E eu ouvia Angela Weber. Eu não tinha esquecido a gratidão que sentiu por sua atitude, principalmente por pensar apenas coisas boas em relação a Bella e por tê-la ajudado na noite anterior. Então esperei ao longo da manhã, procurando por algo que ela quisesse. Presumi que seria fácil, como qualquer humano. Ela devia querer algum produto. Muitos, provavelmente. Eu lhe daria algo de maneira anônima, e assim estaríamos quites. Contudo, os pensamentos de Angela não me ajudaram em nada, sendo quase tão inacessíveis quanto os de Bella. Para uma adolescente, ela se sentia estranhamente satisfeita, feliz. Talvez essa fosse a razão para sua bondade tão incomum. Ela era uma daquelas raras pessoas que tinham o que queriam e queriam o que tinham. Quando não estava prestando atenção nos professores e nas próprias anotações, fazia planos para levar seus irmãos mais novos à praia no fim de semana, já imaginando a animação deles com uma alegria quase maternal. Ela cuidava dos dois com frequência, mas não se ressentia por isso. Era muito bonito. Só não me ajudava em nada. Com certeza havia alguma coisa que ela queria. Eu teria que ficar de olho, porém, voltaria a isso mais tarde. Estava na hora da aula de trigonometria de Bella e Jessica. Segui distraidamente para a minha aula de inglês. Jessica já tinha ocupado seu lugar, os pés batendo com impaciência enquanto esperava Bella. Ao contrário dela, assim que me sentei em meu lugar, fiquei completamente imóvel. Tinha que lembrar de me mexer de vez em quando, para manter as aparências. Era difícil. Meu pensamento estava muito concentrado no de Jessica. Torci para que ela prestasse atenção. Tentei de verdade ler o rosto de Bella para mim. O movimento dos pés ficou mais intenso quando Bella entrou na sala. Ela parece abatida. Por quê? Talvez não esteja rolando nada com Edward Cullen. Isso seria decepcionante, se bem que aí ele ainda estaria disponível. Se de repente estiver a fim de sair com alguém, eu não me importaria em ajudá-lo. Não parecia abatida, mas sim relutante. Ela estava preocupada, sabia que eu ia ouvir a conversa toda. Conta tudo, exigiu Jéssica enquanto Bella ainda tirava o casaco para pendurá-lo na cadeira. Ela se movia sem pressa, hesitante. Ai, ela é tão devagar. Vamos ao que interessa. O que você quer saber? Protelou Bella, conforme se sentava. O que aconteceu ontem à noite? Ele me levou para jantar e depois me levou para casa. E depois... Ah, não, com certeza tem mais coisa aí. Bem, ela está mentindo, eu sei. Vou continuar pressionando. Como chegou em casa tão rápido? Vi Bella revirar os olhos para Jessica, desconfiada. Ele dirige como um louco. Foi apavorante. Ela deu um sorrisinho e eu ri alto, interrompendo os comunicados do Sr. Manson. Tentei transformar a risada em uma tosse, só que não deu certo. O Sr. Manson me lançou um olhar irritado, mas nem me deu o trabalho de escutar o que pensava. Eu estava focado em Jessica. Parece que ela está dizendo a verdade. Por que está me fazendo arrancar isso dela, palavra por palavra? Eu estarei gritando para os 4 cantos do mundo. Foi tipo um encontro. Você disse para ele te encontrar lá? Jessica viu o rosto de Bella assumir uma expressão confusa e ficou decepcionada ao perceber que era uma reação sincera. Não, eu fiquei muito surpresa em vê-lo lá, contou Bella. O que está acontecendo? Mas ele buscou você para vir à escola hoje? Sim, isso também foi uma surpresa. Ele percebeu ontem à noite que eu não tinha casaco. Isso não é muito empolgante, pensou Jessica, mais uma vez decepcionada. Eu estava cansada daquela linha de interrogatório. Queria ouvir algo que eu ainda não soubesse. Torci para que Jessica não estivesse insatisfeita a ponto de desistir da
muitas perguntas que eu aguardava. E vocês vão sair de novo? Continuou Jessica. Ele se ofereceu para me levar a Seattle no sábado, porque acho que minha picape não aguenta. Isso conta? Ele claramente está se esforçando muito para, bem, cuidar dela, eu acho. Não sei se está rolando alguma coisa da parte dela, mas com certeza está rolando da parte dele. Como pode? A Bella é maluca. Conta, respondeu Jessica. Bom, então, sim, concluiu Bella. Caramba, Edward Cullen. Quer ela goste dele ou não, essa é uma notícia e tanto. Eu sei, Bella suspirou. Seu tom de voz encorajou Jessica. Finalmente, parece que ela sacou. Eu não tinha como saber se Jessica estava interpretando corretamente o tom de Bella. Gostaria que, em vez de presumir, ela pedisse a Bella para explicar o que queria dizer. Peraí, disse Jessica, lembrando-se de repente sua pergunta mais importante. Ele beijou você? Por favor, diga que sim, e então descreva cada segundo. Não, murmurou Bella. E em seguida baixou o olhar para as mãos, uma expressão decepcionada. Não foi nada disso. Droga, quem me dera. Haha, parece que ela queria a mesma coisa. Franzi a testa. Bella realmente parecia chateada por algum motivo. Mas não podia ser decepção, como Jessica concluiu. Ela não podia querer isso. Não depois de ter descoberto tudo. Ela não podia querer estar tão perto assim dos meus dentes. Até onde ela sabia, eu tinha presas. Dei de ombros. Acho que no sábado, incitou Jessica. Bella parecia ainda mais frustrada ao responder. Duvido muito. Ela queria mesmo. Que chato para ela. Jessica parecia ter razão. Mas será que eu só pensava assim por estar observando tudo pelo seu filtro de percepção? Por um segundo, me distraí com a ideia, a impossibilidade de tentar beijar Bella, meus lábios nos dela, pedra fria contra seda quente e suave, e então ela morre. Balancei a cabeça, estremecendo, e voltei a me concentrar. Sobre o que vocês conversaram? Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!